Então, hoje vamos dar continuidade aqui naquele mesmo esquema de toda semana, que a gente falou um pouquinho da parte teórica e depois vamos trazer um pouco mais para a prática, para o nosso dia a dia, todos esses conceitos de Shmirat HaLashon. E faltou, a verdade, assim, no Sefer Shmirat HaLashon, que a gente está estudando a parte mais teórica, faltou um pedacinho, uma informação que eu estava em dúvida se a gente passava ou não. Não tem nenhum segredo, não tem nada proibido, mas, como eu já expliquei numa outra situação, às vezes tem algumas permissões do Lashon Hara que a gente tem medo de ensinar para que as pessoas não se apoiem para fazer de forma proibida. Mas eu acho que é importante, como a gente está se aprofundando e aprendendo, eu acho que essa informação sim é importante. O último detalhe aqui da introdução, ele fala o seguinte: de kol ma shekatavnu besefer zeh menyan godel hazeirut miavon lashon hara, tudo que a gente escreveu e falou até agora e que vai continuar falando sobre os cuidados com essa terrível transgressão do lashon hara, da maledicência, de falar mal dos outros, de denegrir outras pessoas. Ainu lemi sheu adaim bichlal amitecha. Tudo isso é baseado, toda a proibição de Lashon Hara que a gente tem na Torá é baseado no pasuk de Al telech erachil beamitecha. Não seja um fofoqueiro, não vai levar informações negativas. Então, tem essa linguagem amitecha. Amitecha significa alguém do seu povo. A proibição da Torá de fazer o Lashon Hara, isso se aplica só dentro do povo judeu. Já explicamos isso numa outra situação, que não quer dizer que a pessoa pode sair falando mal dos outros porque alguém não é Yehudi, então está liberado falar mal dessa pessoa. A gente já explicou que Lashon Hara, perdão, que o Shmirat HaLashon, essa característica de cuidar da língua, isso é uma midá, isso é um traço de caráter que a gente vai adquirir. Se eu não trabalhar esse traço de caráter constantemente, quer dizer, se eu tomar cuidado que eu não vou falar Lashon Hara de um Yehudi porque é proibido pela Torá, mas eu vou falar livremente de uma pessoa que não é Yehudi, isso é um traço de caráter. A gente não vai conseguir conquistar esse traço de caráter do Shmirat HaLashon. Dentro desse mesmo conceito que a gente já tinha explicado, amitecha, alguém do seu povo é considerado uma pessoa que está dentro, que está conectado com Torá, com mitzvot. Mas o Hafetz Haim ele fala, Otama anashim, akofrim betorat Hashem, uma pessoa que é considerado um kofer. Kofer é aquele que nega a Torá de Hashem, afilurak beot achat, mesmo que seja uma única letra da Torá, que fala, não, essa Torá é mentira, essa palavra da Torá é mentira, essa letra da Torá é mentira. Então, mesmo que seja uma única letra, ve'amaligim divrei Rachameinu, e aqueles que desprezam, que tiram sarro, que zombam das palavras dos nossos sábios, Zichronan Livrachá, de abençoada memória, mitzvah lefarsem da'atam hakozevet leinei hakol. Aqui também não se aplica a proibição de Lashon Hara, e justamente o contrário. Aqui a gente tem uma mitzvah de revelar para todo mundo o ensinamento mentiroso deles, tudo que eles estão desvirtuando a Torá ou o ensinamento dos nossos sábios, e fazer isso de maneira pública. Então, aqui não só não é Lashon Hara, como a gente tem uma mitzvah de espalhar que o que eles estão falando é uma grande mentira, e leganotam, até mesmo na frente deles, que eles se sintam humilhados de estar ensinando uma mentira e desviando os judeus do caminho da Torá. Então, tudo isso a gente deve, Bezrat Hashem, mitzvah, da gente publicamente mostrar que essas pessoas elas estão erradas, kedei shelo ilmedu mimaaseh maraim, para que as pessoas não aprendam dos maus atos dessas pessoas. O Kumosh Mevor Besefer HaChafetz Chaim, como isso vai estar explicado na Halachá. Depois, na própria Halachá, a gente vai voltar a esse ponto, mas
eu já queria adiantar. Por que eu estava um pouco preocupado se te falo ou não? Porque eu já escutei muitas vezes uma pessoa fazendo Lashon Hará baseado nisso aqui. Ah, não, mas essa pessoa não cumpre Torá e Mitzvot, então pode falar Lashon Hará dela. Não é isso. Não falamos de alguém que não cumpre, principalmente alguém que não cumpre por desconhecimento. Essa pessoa não está aqui nessa alahá. Essa alahá a gente está falando de alguém que tem conhecimento e que mesmo assim ele quer negar a Torá, ele publicamente ele fala contra a Torá, contra as mitzvot. É dessa pessoa que a gente está falando e não de uma outra pessoa que, lo aleino, de vez em quando faz transgressões, principalmente por não conhecer as transgressões. Então, até aqui foi a introdução desse Sefer Shmirat HaLashon. Olha quanta coisa a gente viu só na introdução. Antes de entrar no Sefer Shmirat HaLashon, eu vou pedir o Reshut, eu vou pedir autorização para o nosso público para entrar. Eu acho que vale a pena a gente ver a introdução também do Sefer Hafetz Haim, mesmo que o Sefer Hafetz Haim é a segunda parte da aula, é a parte mais prática, mas a introdução é impressionante, é espetacular. A gente vê qual a visão verdadeira a gente tem que ter do impacto nas nossas vidas, do impacto no mundo, de um Lashon Hará que muitas vezes aos nossos olhos parece só uma fofoquinha. Ah, eu falei, mas aquela pessoa não sei o quê. A gente acha que não tem peso. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessa introdução, porque também vai acrescentar um pouquinho dessa parte teórica do Shmirat HaLashon. Então, ele começa o livro Hafetz Haim, Baruch Hashem Elokei Israel, Asher Ivdilanu Mikol Amim. Então, Baruch Hashem, que Hashem, ele separou a gente de todos os povos do mundo, Venatan Lanu et Torato, e entregou para a gente a sua Torá. Então, vamos lembrar, os povos antigamente, todos eles faziam idolatria, todos eles tinham valores morais muito questionáveis. A gente viu em várias histórias da Torá, Amon e Moab não quiseram receber o povo judeu nem para dar pão e água. A gente sabe de todas as idolatrias que eles tinham. Uma das idolatrias, até feio falar, mas a forma de servir esse ídolo do Baal Peor, eles faziam suas necessidades, eles faziam fezes na frente da idolatria. Esse era o nível dos povos daquela época. Então, a gente agradece que Hashem ele separou a gente de todos esses povos e deu para a gente a Torá, Veirnissanu Le'eretz HaKodesh, e ele colocou a gente, ele deu para a gente a terra de Israel, uma terra sagrada, Kedei Sheniske Lekayem Kol Mitzvotav, para que a gente tivesse o mérito de cumprir todas as mitzvot. A gente sabe que muitas mitzvot, elas dependem da terra de Israel, quer dizer, muitas coisas só podem ser cumpridas dentro de Eretz Israel, e mais ainda, muitas mitzvot só podem ser cumpridas quando a gente tem o nosso Beit HaMikdash, quando o povo judeu está em sua plenitude espiritual, o que, infelizmente, hoje em dia, a gente já não está mais nesse nível. Vekol kavanato urak letovateino, toda a intenção de Deus é só para o nosso bem, que deixa ledeizé nie kedoshim elav, para toda a entrega da Torá, todo o cumprimento das mitzvot. Muitas vezes as pessoas perguntam, ai, Rabino, mas é muito pesado, tantas mitzvot, e tantas coisas, e tantos detalhes, e leia aqui, e o que eu vou comer, e o Shabat, e o que eu vou vestir, é tanta lei, para que tudo isso? O Hafetz Haim está falando, letovateino, é para o nosso próprio bem, para que a gente possa se elevar, para que a gente possa se tornar pessoas sagradas. Olha para os nossos grandes sábios, o comportamento deles, os traços de caráter, o Ben Adam Lechaveró, como eles se relacionam com as pessoas. Eu sempre falo muito isso, que as histórias que mais me marcam dos Gdolei Ador, dos grandes da geração, não é a quantidade de Torá que eles sabem. O Rav Moshe Feinstein, já falamos diversas vezes nas aulas, ele estudou todo o Shulchan Aruch 300 vezes, já estudou todo o Shulchan Aruch 400 vezes,
todo o Shas, todos os tratados do Talmud, 300 vezes. Para quem já viu um tratado do Talmud, o tamanho, já tem ideia do tamanho da encrenca que é terminar uma vez. Ele terminou 300 vezes todos os tratados, e mesmo assim, as histórias mais impressionantes do Rav Moshe Feinstein, Zeher Tzadik Libraha, não são da Torá dele, são do comportamento dele, da onde ele conseguiu chegar nesse nível de kedushá, de santidade, de conexão com Hashem, através da Torá, através das mitzvot, através desses detalhes de cada uma das leis. Como está escrito no Sefer Bamidbar, Leman tiskeru ve'asitem et kol mitzvotai ve'isem kedoshim lelokehem, para que vocês se lembrem e vocês possam cumprir todas as mitzvot e vocês possam ser pessoas sagradas, pessoas santas diante de Hashem. Ve'yeh be'yechalteinu lekabel et hashpa'at uvo verav chasdo ba'olam hazeh u'ba'olam haba. E dessa maneira, se a gente se conectar com Hashem, a gente vai estar abrindo um canal para poder receber toda a influência boa de Deus, tanto nesse mundo quanto principalmente no mundo vindouro. Como Shekatuv, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. O que Hashem ele pede de vocês? Ki im lishmoret mitzvot Hashem vet chukotav asher nohim etzavcha yom letov lach, que você cuide das mitzvot e das leis que eu estou ordenando para vocês hoje, para que seja bom para vocês. Deus não ganha nada, tem que ter muito claro. Muitas vezes a pessoa está cansada e ela tem que fazer uma tefilá, ela vai, eu vou fazer por você, Hashem não é por você, Hashem não ganha nada. Todas as mitzvot, quem está ganhando somos nós que estamos crescendo, se conectando com a nossa espiritualidade. Velo dai bazé, shenatan lano et kli dato, e não apenas que Deus deu para a gente o tesouro dele, a Torá dele. Av gam tzivautano shelo leasveina, ele também ordenou que a gente não abandone, não deixa essa Torá sagrada que eu te dei. Como está escrito, que lekartov natati lachem, eu estou dando para vocês uma aquisição boa. Torati altazoivo, não abandonem a minha Torá. Infelizmente, a gente está, como a gente estuda um pouquinho da história do povo judeu, e aqui que a gente vê que quando eles saíram do Egito, está escrito que Hamushim alum Mitzrayim, eles saíram Hamushim. Nossos sábios explicam que a linguagem Hamushim significa armados. Eles saíram com armas do Egito, porque Derech HaTeva, mesmo que Deus ele está protegendo, eles estão fazendo a Ishtadlut, a parte deles. Mas nossos sábios explicam que também, uma explicação triste, que Hamushim é de Homesh, 1/5. Só 1/5 do povo saiu, 4/5 do povo. Eles estavam tão assimilados, eles estavam tão conectados com a vida egípcia, que eles não saíram, eles acabaram morrendo na praga da escuridão. Olha que estatística triste. Hoje em dia, a gente tem índices de assimilação de pessoas abandonando a Torá e as mitzvot em torno de 70%, 80%. De novo, estamos voltando para aquele 1/5 do povo, talvez 4/5 do povo, se hoje chegasse o Mashiach, 4/5 do nosso povo não ia querer se levantar e ir para Eretz Israel. Então, no além, a gente está numa situação mesmo que Deus ele pediu, eu estou te dando o meu tesouro, eu estou te dando a minha Torá, por favor, não abandona ela. Velo que me dá basar vadam, e o comportamento de Deus não é como o comportamento dos seres humanos. Imagina se a gente desse para um amigo um presente fino, um presente caro. E essa pessoa não cuida desse objeto querido, você gastou tanto, uma coisa que você queria para você,
e você deu para o teu amigo, você vê que a pessoa não está cuidando, você vê que não é querido aos olhos da pessoa, o romedo metzapé, matai yafkira, haverom mikol vakol. E essa pessoa ela está todos os dias rezando, esperando quando essa pessoa vai abandonar esse objeto, quando ele vai abrir mão desse objeto, para que ele possa adquirir de volta. Você não está dando valor para o tesouro que eu te dei, me devolve. Assim funcionam as pessoas. Quando você dá uma coisa para alguém, uma coisa querida, e você vê que essa pessoa não dá valor, você fica esperando o dia quando Bezrat Hashem, a pessoa vai te devolver esse objeto. Avaló ken chelek elokeinu, mas não é como Deus se comporta com o Am Israel, que requim lá no Bechol Dorvador, ele estabeleceu em todas as gerações, Bimei Beit Rishon, na época do primeiro Beit HaMikdash, Neviim leachzireinu lemutav, ele colocou profetas para trazerem a gente de volta para o caminho correto. Não abandonem a minha Torá. Os profetas, eles davam torrachot, eles davam repreensões duras no povo para trazer o povo de volta para o caminho. Ve'abimei Beit Sheni, e mesmo na época do nosso segundo Beit HaMikdash, Sheyarad Matzav Israel, que infelizmente o nível espiritual do povo judeu tinha caído muito, Ve'avonotei no Arabim, por causa das muitas transgressões do povo judeu. O segundo Beit HaMikdash não tinha a mesma santidade do primeiro Beit HaMikdash. Então está escrito Hasru lahem Hamishad varim shayu lahem babait harishon. 5 coisas que tinham no primeiro Beit HaMikdash já não tinham no segundo Beit HaMikdash, tanto em termos dos milagres que aconteciam no primeiro Beit HaMikdash e no segundo Beit HaMikdash, quanto muitos kelim, muitos utensílios do Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash não tinha mais. O Aron HaKodesh, a nossa arca sagrada, não tinha no segundo Beit HaMikdash. O Shemen HaMishra, aquele óleo de unção para verter sobre a cabeça dos Koanim, para verter na cabeça do Kohen Gadol, para verter sobre os reis, já não tinha no segundo Beit HaMikdash. A gente vê que já teve aqui uma queda espiritual. Em Kolzé, apesar de tudo isso, Berioteino Aladmateino, pelo menos a gente estava lá na nossa terra, Eretz Israel, Eretz HaKodesh, a nossa terra sagrada, Vaiá lá no Beit HaBehirá, e estava a sua casa escolhida, o nosso Beit HaMikdash. Está num nível mais baixo? Estava, mas está lá o nosso Beit HaMikdash. Aí no Yeholim Lekayem, Kol HaMitzvot HaTorah, a gente ainda tinha a possibilidade de cumprir todas as mitzvot da Torá. O Bazé aí no Yeholim Leashlim, Kol Helkei HaNefesh HaNimtzaim Bano, e com isso a gente podia preencher todas as partes da nossa alma. Já explicamos nas aulas anteriores, no comecinho da introdução do Sefer Shmirat HaLashon, a gente falou, a gente trouxe em nome do Rav Chaim Vital, que temos 365 partes do nosso corpo e 248 tendões, os membros dos tendões do corpo, totalizando 613 partes do nosso corpo, que isso é um paralelo das 613 mitzvot da Torá. A gente pode construir dessa maneira o nosso corpo espiritual. A gente tem um corpo físico e a gente vai precisar para o Lamabá de um corpo espiritual. E estando na terra de Israel, como o Beit HaMikdash, num nível mais baixo que seja, mas ainda a gente podia cumprir a Torá e todas as nossas mitzvot. Olha quando a gente tem que chorar. Às vezes a gente chega em Tisha B'Av e a gente não sabe nem pelo que a gente precisa chorar. A gente precisa chorar que a gente não consegue cumprir as mitzvot da Torá. Infelizmente, muitas mitzvot associadas com a terra de Israel e principalmente associadas com o Beit HaMikdash, com o Sanedrin, da gente ter um tribunal, muitas mitzvot não podem ser cumpridas hoje em dia. Então é isso que a gente tem que chorar, nossa Neshama, a nossa alma não pode estar completa porque a gente não consegue cumprir as mitzvot.
Lebassov Beit Sheni, mas infelizmente no final, na época final do nosso segundo Beit HaMikdash, então, o primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos, segundo Beit HaMikdash 420 anos, no finalzinho do nosso segundo Beit HaMikdash, Gavra Sinat Hinam Vilashonará, a gente permitiu que se fortalecesse dentro de nós essas duas características horríveis, Sinat Hinam, o ódio gratuito. Olha que incrível, a Guemará fala do Kamtza e Bar Kamtza. Há muitos anos, óbvio, essa pergunta é clássica e tem muitas respostas, mas de verdade nenhuma delas tinha me preenchido. Talmud fala que por causa de Kamtza e Bar Kamtza foi destruído no nosso segundo Beit HaMikdash. Qual que é a história? Todo mundo conhece, só contar rapidinho. Tem uma pessoa, um homem que quer dar uma festa, ele quer convidar o amigo dele, Kamtza, ele odeia uma outra pessoa chamada Bar Kamtza, e ele acaba mandando o secretário dele, o empregado dele, leva o convite errado, ao invés de convidar o Kamtza, convida o Bar Kamtza. Chega na festa, o dono da festa vê o Bar Kamtza lá, provavelmente o Bar Kamtza pensou que o dono da festa, ele quer fazer as pazes, ele foi na festa, o homem acaba expulsando ele, e o Bar Kamtza vai denunciar o povo judeu, já que ninguém fez nada, ficou todo mundo olhando, então ele foi lá denunciar para o imperador, e isso acabou culminando com a destruição do Beit HaMikdash e de Jerusalém. Mas a clássica pergunta, o que tem a ver aqui o Kamtza com a história? E mais do que isso, o dono da festa, ele tem algum ódio pelo Bar Kamtza? Parece que a coisa é recíproca. Não é um ódio gratuito, deve ter algum motivo para esse ódio. A gente não sabe, a Guemará não revela qual é o motivo, mas a gente sabe que já tem um ódio aqui. Então, quer dizer, não deve ser um ódio gratuito. Então, tem que estar escrito que o ódio gratuito destruiu o nosso Beit HaMikdash. Olha a resposta incrível que escutei o ano passado e que tem tudo a ver aqui com o nosso assunto. Está escrito que o dono da festa, ele tinha problema com o Bar Kamtza, mas o Kamtza, ele também tomou as dores do amigo dele. Ele não tem nada contra o Bar Kamtza, mas como o dono da festa é inimigo do Bar Kamtza, o Kamtza também odeia o Bar Kamtza. Esse é o ódio gratuito, esse é o problema. Quando, mas o meu amigo brigou com o fulano, então eu também não falo mais com o fulano, mas o que o fulano tem a ver com você? Ele brigou com o teu amigo, vai ajudar a fazer shalom, vai tentar ajudar os dois a fazerem as pazes, não você tomar as dores na briga, não entra na briga dos outros, isso é Sinat Hinam. É isso que destruiu o nosso Beit HaMikdash, quando eu vou tomar as dores, porque aquele meu amigo, ele falou do meu amigo, então, inimigo do meu amigo também é meu inimigo. Sinat Hinam não tem nada a ver com você, não se mete na história. Ao contrário, se for para se meter na história, que nem eu escutei interessante, que a gente tem que fazer Lashonará reverso. Fala bem das pessoas pelas costas, quer dizer, tenta fazer shalom, aprende com Arona Cohen, que o Rev Shalom Verodev Shalom, que ele amava a paz e ele corria atrás da paz, ele sabia de duas pessoas que brigaram, ele ia falar com um, falava, olha, eu escutei que você brigou com fulano, ele está chorando, ele está arrependido. Ele ia do outro lado, olha, eu escutei que você brigou com fulano, ele está chorando, ele está arrependido. Quando os dois se encontravam, se abraçavam, choravam e faziam as pazes. É isso que a gente tem que fazer, não se mete na briga dos outros. Esse é o Sinat Hinam, o ódio gratuito que destruiu o nosso Beit HaMikdash e, obviamente, o nosso assunto principal, que é o Lashonará, mas a gente vai ver que os dois andam juntos. Lashonará e ódio gratuito são coisas que andam juntos. Então, Bavonotei no Arabim, nas nossas muitas transgressões que a gente tem, mas uma delas é certamente, duas delas, né? O ódio gratuito e o Lashonará. O Bavur Zeneheravabai, por causa disso, o nosso Beit HaMikdash foi destruído. Vegalino Meartzeino, e fomos exilados da nossa terra. Rabino, mas já voltamos para Eretz Israel. Não é verdade. Ainda não está reconstruído Eretz Israel, não tem a Kedushá original. É verdade, Baruch Hashem, pelo menos algumas mitzvot dá para cumprir. Esse ano estamos cumprindo em Eretz Israel,
mitzvah de Shemitah, do descanso sabático dos campos, mas muitas mitzvot ainda não dá para cumprir, mesmo em Eretz Israel. Por isso que no final de Pesach, a gente canta Beshana Ba Birushalayim. Peraí, mas quem está em Yerushalayim também canta isso, e a gente complementa Birushalayim Abnuyah, Yerushalayim reconstruída, com toda a sua Kedushá, com toda a sua glória. Kedeita Beyomá, o Beyerushalmi. Então, aqui a Gemara Nakta Sinat Hinam Ve'akavanahi Alashonara Gamken. Então, toda vez que o Talmud está falando que a causa da destruição do Beit HaMikdash foi o Sinat Hinam, foi o ódio gratuito, a Kavaná, a intenção, é sobre o Lashonara, porque Sheyotze Mitzad Sinah, o Lashonara, ele nasce do lado do ódio, porque a verdade, olha só na prática o que acontece. Quando eu escuto uma informação de uma pessoa que eu gosto, eu não quero acreditar, eu vou julgar essa pessoa para o bem, eu não vou passar a informação para frente. Olha, sabe aquele fulano, se alguém fala alguma coisa dos nossos pais, olha, eu vi o teu pai batendo em alguém na rua, imediatamente vou pensar, certeza, se ele bateu é porque a pessoa merecia, ou deve ser um ladrão, e eu não vou passar para os outros, você não sabe, eu escutei que meu pai bate em pessoas na rua, ninguém vai fazer isso, por quê? Porque como eu amo meus pais, eu não vou querer denegrir eles, eu não vou querer envergonhar eles, mesmo que seja verdade a informação, eu não vou passar isso para frente. Mas se a mesma informação for de alguém que eu não gosto, sabe aquele fulano que você não vai com a cara dele? Eu vi ele batendo em alguém na rua, tá vendo? É um rachá, é um perverso que bate em pessoas na rua. Peraí, por que você não pensou que podia ser um ladrão? Por que você não pensou que o outro mereceu? Que ele estava simplesmente se defendendo de um ataque? Por que você passa isso para frente? Porque como você odeia essa pessoa, você tem uma alegria de passar isso para frente. Sinat Hinam e Lashon Hara são amigos inseparáveis. Onde tem ódio, tem Lashon Hara. Onde tem Lashon Hara, também certamente vai ter ódio gratuito. Então, Kasher, olha só que incrível. Kasher Sinat Hinam Keneged Avodah Zarah Gilui Arayot Ushfichut Damim. É tão grave o Lashon Hara quanto as 3 piores transgressões da Torá juntas, a transgressão de idolatria, a transgressão de relações ilícitas e a transgressão de assassinato. Como a gente sabe disso, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelas 3 piores transgressões, que você tem que dar vida, se for necessário, para não transgredir nenhuma delas, e ficou destruído por 70 anos. O segundo Beit HaMikdash foi destruído pelo Lashon Hara, pelo ódio gratuito, e já estamos completando quase 2000 anos de destruição, e ainda não vimos a reconstrução do Beit HaMikdash. Quer dizer que o Lashon Hara, o Sinat Hinam, parece que é ainda pior do que as outras 3 transgressões juntas. Vezé Matzilum Be'arahim Gabe Lashon Hara, e a mesma coisa está escrito em relação a Lashon Hara, ou Sinat Hinam, ou Lashon Hara. Daqui a gente aprende, as duas são conectadas, estamos falando aqui da mesma coisa. O Meaz Beadato, e desde então, desde a destruição do nosso Beis HaMikdash, Bechol Yom Anu Metzapim Umitpalelim Livnei HaKadosh Baruch Hu Sheikarev Otano. Todos os dias a gente espera, a gente vai ser cobrado lá no Shammai, uma das primeiras 3 perguntas que a gente vai ter no Shammai, se você tzipita la Yeshua, se todos os dias da vida você esperou pela salvação, Kasher Ivtichanu Betorat HaKdoshah Ve'alidei Neviav Kama Peamim, que se cumpra o que já foi prometido na Torá através de tantos profetas. A gente reza todos os dias, 3 vezes por dia na Midá. A gente pede para Hashem, por favor, o Vnei Yerushalayim Mirakodesh, que se reconstrua Yerushalayim. A gente pede para vir o Mashiach, a gente pede para, de novo, voltar o reinado do Mashiach, o reinado de Hashem no mundo. Todos os dias a gente reza na Tfilá, a gente reza no Birkat Hamazon, e a gente está vendo, Ein mitkabelet tfilateinu lefanav, a nossa Tfilá não está sendo aceita por Hashem.
Como chamou Hazal Bebrachot, como os nossos sábios, eles falam no Tratado de Brachot, Miyom she'neherav Beis Hamikdash, Chomah shebalzer mafseket, Ben Israel leaviem shebashamayim. Desde o dia que foi destruído o nosso Beis Hamikdash, um muro de barzel, um muro de ferro, ele está interrompendo entre o povo judeu e o nosso Pai Celestial. Então, Bezrat Hashem, a gente está esperando, mas que a gente tenha uma coisa muito clara. A reclamação não é com Hashem, a reclamação é com nós mesmos, porque nós não estamos fazendo o que a gente deveria fazer para reconstruir o nosso Beis Hamikdash. Hashem está esperando. Vocês me pedem todos os dias na Tfilá, Deus reconstrói o nosso Beis Hamikdash. E Hashem olha lá de cima e fala, mas meu filho, para de fazer Lashon Hará, para com o ódio gratuito, com a desunião, com o afastamento das pessoas, porque enquanto tiver Lashon Hará, mesmo que eu reconstrua o Beit HaMikdash, vocês vão destruir de novo. Está escrito na Guemará que os romanos moeram farinha moída. O que quer dizer isso? O Beit HaMikdash já estava destruído. Quem destruiu o Beit HaMikdash? A gente está na ponta da língua, foram os romanos, errado. Quem destruiu o nosso Beit HaMikdash foi Am Israel, através da Sinat Hinam, do Lashon Hará. Vieram os romanos e moeram farinha moída. Eles simplesmente destruíram madeiras, pedras, mas o Beit HaMikdash espiritual, esse, infelizmente, já tinha sido destruído. Então, vamos lá para a nossa segunda parte da aula. Vamos continuar aqui com a nossa parte da Halachá na prática. Vamos tentar, aprendendo aqui com todas as leis, óbvio que não vamos conseguir dar todos os exemplos do mundo, mas entendendo claro, entendendo a regra, a gente pode tentar aplicar isso para todas as outras áreas da vida. Olha só, uma halachá muito importante, e isso, obviamente, que eu estou falando com um pouco de suborno, vocês já vão entender por quê, mas é uma halachá extremamente importante. Olha só, é proibidíssimo, é gravíssimo ridicularizar uma aula de Torá, um palestrante de Torá. Muitas pessoas acham que eles vão numa aula de Torá, eles vão numa palestra de Torá, e eles não gostaram da palestra, eles saem falando mal da aula, saem falando mal do palestrante, achando que eles têm direito de fazer isso. Olha, eu fui na aula e eu não gostei, e eu acho que eu tenho o direito de dar minha opinião. Hoje está em discussão, né? Todo o conceito da liberdade de expressão. Isso é, dentro da Torá, é uma grande besteira. É óbvio que você não tem direito de falar publicamente tudo o que você acha. Existem leis para isso. Tem coisas que você sim pode expressar a sua opinião, sempre com derech eretz, sempre com cuidado, sempre cuidando do cabal dos outros. Isso de liberdade de expressão e que cada um fala o que quer, isso é besteira, isso é contra a Torá. A Torá ensina para a gente que tem regras, tem leis. Você não pode, em nome de uma liberdade de expressão, humilhar, destruir a carreira de alguém. Tá? A gente é na geração dos cancelamentos. Alguém fala uma coisa que as pessoas não gostaram, a pessoa é cancelada, ela é humilhada publicamente e ela é desligada de todos os lugares, ela perde empregos. Isso é gravíssimo. Então, infelizmente, é um erro muito comum e pode causar danos gravíssimos. Você falar mal de uma palestra de Torá, falar mal de um Rav, mesmo que seja verdade, que a palestra ela foi fraca, ou que o conteúdo ele foi muito superficial, mesmo assim é proibido você zombar, você ridicularizar o palestrante, principalmente por um motivo interessante. A tua avaliação ela é subjetiva. Quando uma palestra é boa ou é ruim, depende. Eu vou dar um exemplo. Tem palestrantes que a aula deles, a maioria da aula é contar histórias. Está certo, está errado? Não tem certo ou errado. É o estilo dele e tem gente que gosta. Ah, eu acho que é falta de conteúdo alguém só ficar contando historinha. Você acha isso? Está cheio de gente que adora, que pagaria para ir para uma aula que está recheada
de histórias bonitas, e cá entre nós, da maioria das aulas, o que fica de verdade são as histórias. Então, para você, essas histórias são superficiais, parece uma aula sem conteúdo, mas tem gente que gosta, quer dizer, é subjetivo. Tem outro que adora aula de discussões filosóficas, tem gente que acha chato. Eu não aguentava mais a aula, aquele cara vindo com discussões, discutindo o sexo dos anjos, discussões que não levam a nada. Odiei a aula dele, que você odiou, mas tem gente que estava lá babando na aula, que estava amando aquela aula maravilhosa. Então, é subjetivo. Então, a gente não pode nunca desprezar um palestrante, primeiro, pelo cavod dele, a honra dele. Segundo, você pode causar danos. Pode chegar isso, o rabino de uma sinagoga, chega lá no ouvido da diretoria, chega no ouvido do presidente, que as aulas desse rabino estão um lixo e que ele não prepara direito, que é superficial. Às vezes, vão tomar atitude sem checar se é verdade ou não. E você pode causar danos, você pode causar uma demissão, uma família que fica sem o seu sustento por causa da sua opinião, que não necessariamente ela demonstra a realidade das coisas. Então, se realmente você frequenta um Beit HaKnesset, ou você assiste uma aula de Torá, e isso eu estou me incluindo aqui, obviamente, se a gente não concorda, se a gente acha que a aula está muito superficial, que a aula não está tendo profundidade, que não foi bem preparada, você pode falar, você tem o direito de falar, mas não liberdade de expressão de espalhar. Chama o rabino de canto, manda uma mensagem educada. Olha, rabino, cola kavod pelo seu shiur, cola kavod do teu tempo de preparação, mas eu gostaria de sugerir, eu acho que está tendo muita historinha, a aula acaba ficando muito monótona, está faltando um pouco de profundidade na aula, e Bezrat Hashem, dessa maneira, de uma maneira construtiva, de uma maneira respeitosa, quem sabe Bezrat Hashem, o rabino vai conseguir melhorar as aulas dele. Mas tudo isso feito com derech eretz. Então, esqueçam isso, liberdade de expressão, de falar o que eu penso para todo mundo das coisas. Isso é Isur Deoraita de Lashon Hará, proibição da Torá de Lashon Hará, que pode ter danos psicológicos. Imagina o psicológico do rabino, quando ele começa a escutar que as aulas dele são chatas, são monótonas e que não tem profundidade. Isso vai destruir a pessoa psicologicamente. Então, mas todo mundo acha que a aula do fulano é chata, e daí que todo mundo acha, isso não te dá direito de passar essa informação para frente. Ou frases do tipo, ele traz aqui alguns exemplos, esse rabino nem sabe do que ele está falando, ou, não, pode faltar na aula do rabino fulano, ele nunca fala de novo, ele só fica voltando sempre as mesmas ideias e as mesmas coisas. Ou, esse rabino ele não é sincero, certeza que alguém pagou ele para falar isso. Então, Deus nos livre, a gente não pode, nenhuma dessas frases tem absolutamente nenhuma permissão de serem faladas, e principalmente se forem faladas em público. A única permissão, e é o que a gente falou no comecinho da aula, se aqui se trata de um apicoires, alguém que é um negador da Torá, um kofer, que nega a Torá, que nega a existência de Deus, então contrataram um palestrante lá na sinagoga, e o palestrante começou a falar coisas contra a Torá, ou contra os nossos sábios. Eu já presenciei, infelizmente, de uma pessoa que começou a dar uma palestra, na verdade que não era uma palestra de Torá, mas era um palestrante religioso de kippá, de tzitzit, e ele começou a falar algumas informações que iam contra a Torá. Então, imediatamente se levantou alguém e falou, desculpa, isso vai contra a Torá, porque os nossos sábios ensinam isso, isso e isso. E o cara vira na frente de todo mundo e fala, mas quem falou que os sábios da Torá sempre acertam? Isso é kofrut. Imagina, está falando os Tanaim, aqueles que escreveram a Mishnah. Quem falou que está certo? São rabinos, são pessoas de carne e osso. Deus nos livre a gente escutar uma coisa dessa. Aqui a gente tem a obrigação, não só a permissão, de se levantar e de falar para a pessoa na cara dela, para todo mundo ouvir, o que você está falando é mentira, vai contra a Torá, isso é uma kofrut,
Isso é uma negação da Torá, é uma negação de Deus, é uma negação da Emunat Chachamim, a confiança que a gente tem nos nossos sábios de Torá, e é proibido qualquer um que está aqui acreditar nas palavras desse homem. Ah, mas vai humilhar ele em público? Aqui é mitzvah da gente fazer alguma coisa para que as pessoas não acreditem nas palavras mentirosas desse palestrante. Outro detalhe aqui, muito importante, também entra em Lashon Hará o assunto de segredos. Mesmo que você não está falando nada que vai denegrir uma outra pessoa, mas o assunto de segredos, revelar uma informação particular de alguém que possa causar algum dano para ele, isso também é Lashon Hará, mesmo que não é uma informação negativa sobre ele. Por exemplo, uma pessoa que está te falando alguma coisa, um segredo industrial, ele te chama e te conta um segredo industrial, é óbvio que é proibido passar isso para frente, porque você pode causar danos financeiros para essa pessoa, um concorrente vai começar a produzir o mesmo produto e vai derrubar ele, vai quebrar ele financeiramente, e a culpa foi sua. Então, aqui, a gente tem que saber que mesmo que a pessoa não te pediu o segredo, mas dá para entender dela ter te chamado de canto, ter te falado baixinho alguma coisa, é óbvio que é um segredo. Para pensar que se essa informação ela chegar em muitas pessoas, isso pode causar um dano. Então, muitas vezes a gente tem que usar o nosso intelecto para saber que essa situação a gente não pode contar para os outros, porque pode trazer um dano para quem contou para a gente, mesmo que não tenha absolutamente nada de negativo. Mas da nossa fala pode vir um dano financeiro para a pessoa, pode vir um dano psicológico, algum tipo de humilhação. Então, qualquer coisa que alguém contou, e isso tem um teor de segredo ou tem um tom de segredo, a forma que foi passada ficou meio óbvio que ele está te contando um segredo, é proibido a gente passar isso para frente. O que a gente acaba fazendo? Ah, não, mas eu só vou contar para esse meu amigo, mas ele prometeu que não vai contar para ninguém. Existe uma regra da Torá, está escrito no Pirkei Avot, o que não é para ser sabido, não conta para ninguém, porque se você contar para alguém, vai ser sabido. Havra Isley, o amigo tem um amigo, que tem um amigo, que tem outro amigo, que tem outro amigo. Porque você jura que só vai contar para esse amigo, e esse amigo jura que só vai contar para o outro amigo dele, que jura que só vai contar para o outro amigo dele, e assim a informação vai acabar sendo passada. Tem uma exceção aqui, de novo, não estamos falando de informações negativas, mas se a pessoa falou uma informação na frente de 3 ou mais pessoas e não pediu segredo sobre essa informação, a gente pode partir do princípio, a gente pode supor que essa pessoa não se importa que essa informação vai ser divulgada. Já que ela falou na frente de 3 pessoas, e de novo, tem esse conceito do Havra Itley, o amigo tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo. Se você falou na frente de 3 pessoas, você já está supondo que essa informação ela vai ser espalhada. Então, se alguém contou alguma coisa para você na frente de outras pessoas e não pediu segredo, nesse caso, a gente pode supor que ela não quer guardar essa informação em segredo e estaria permitido a gente passar isso para frente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha que interessante um exemplo que ele traz. Uma moça conta para uma amiga, em particular, que ela ia ficar noiva naquela noite. Quer dizer, ainda não ficou noiva, mas ela já quer contar para uma amiga dela. Mesmo que ela não pediu segredo, é óbvio que essa informação não deve ser contada para os outros. Se ela contar para alguém, ela pode causar constrangimento. Ela vai contar para uma outra amiga, a outra amiga vai ficar super chateada. Ai, por que ela não me ligou para contar? Por que ela contou para você e não contou para mim? É uma informação parva, é uma informação neutra, mas mesmo assim pode causar tristeza, pode separar pessoas, pode causar constrangimento e, infelizmente, pode separar pessoas. Alguém pode se sentir ofendido
e nunca mais falar com aquela pessoa. Agora, se foi avisado, essa menina falou na frente de 3 pessoas, olha, hoje à noite eu vou ficar noiva, e não pediu segredo, a gente pode supor que ela já está contando para todo mundo, e aqui não tem mais a proibição de passar para frente, a não ser, de novo, que a pessoa ela explicita que ela não quer que isso seja passado para frente. Olha só que interessante, outro detalhe aqui na Lahá, quando alguém vem te contar dos seus próprios maus atos, quer dizer, alguém vem numa sessão confissão de pecados, o pessoal vem fazer o vidui, em vez de fazer o vidui, a confissão para Hashem, ela vem e faz a confissão para você, começa a contar todas as averot que ela fez, é proibido repetir isso para qualquer pessoa. A gente não pode, mas a pessoa mesma que me contou, ela não teve vergonha nenhuma de me contar, mesmo assim, é proibido para você passar isso para frente. Então, mesmo que ele demonstrou que ele não se importava com ele, olha, ele te falou com naturalidade, ele te falou sem se importar com isso, mesmo assim, é proibido divulgar isso se a tua intenção é humilhar pessoas. Você vai contar isso com a intenção de denegrir ela, e óbvio, não tem outro... Para que você vai contar sobre os erros que ela falou publicamente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre informações, mesmo que a pessoa contou dos erros dela, isso não te permite que você passe isso para frente. Então, uma regra geral é que tudo que a pessoa te conta, particularmente, crie o hábito de não passar essa informação para ninguém. Informações sigilosas, informações que foram passadas na frente de uma pessoa, se você se acostumar a nunca passar nada para frente, você vai evitar muitas situações de danos, de constrangimentos e até mesmo de proibições da Torá. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que ele traz de coisas completamente parves, coisas completamente neutras, mas que têm que ser guardadas. Alguém te contou que daqui a 2 semanas ela vai fazer uma viagem. Não conta para ninguém isso. Por quê? Porque você pode causar um dano, ele quer fazer uma surpresa para alguém, ou essa viagem era para uma coisa que não é para ninguém saber, e você revelou para todo mundo. Outro exemplo aqui, uma pessoa, ela cochicha no ouvido da outra que ela tem 10 mil reais guardado no banco. De novo, uma informação completamente neutra. É proibido revelar isso. Alguém pode querer roubar essa pessoa, alguém pode vir pedir dinheiro para a pessoa, e a pessoa vai falar, eu não tenho dinheiro. Como você não tem dinheiro? Escutei que você tem 10 mil reais no banco. Olha que constrangimento, que situação chata que você vai criar para aquela pessoa. Um terceiro exemplo, olha que incrível que você pode causar um dano muito grande para uma pessoa simplesmente falando uma informação neutra. Alguém vira e fala assim, o meu primo me disse que ele foi visitar aquela família tal na semana passada. Olha que interessante, você não sabe quanto tempo eu estou convidando o teu primo para vir na minha casa comer? Ele sempre fala que ele não tem tempo, mas ele foi na outra família, vai ver que ele não confia na minha kashrut, vai ver que ele não gosta da minha família. Você acabou de criar aqui um dano gigantesco. Agora você acabou com uma amizade. Por quê? Porque você foi falar aonde o teu primo foi comer. Para quê? Para que falar sobre pessoas? Olha só que ideia incrível. Não fala sobre pessoas, mesmo coisas neutras, porque mesmo coisas neutras podem causar problemas na vida das pessoas. Então, a gente pode criar brigas, a gente pode criar danos, a gente pode criar situações constrangedoras quando você revela mesmo uma coisa que é completamente parva. Vamos agora falar mais um ponto aqui, que é caluniar uma pessoa, falar mal de uma pessoa pelas costas. Então, se alguém falou um lashon hará de uma maneira intencional, de uma maneira maliciosa, com intenção de causar danos pelas costas da pessoa,
e você não quer que ela descubra. Quer dizer, você tem medo da pessoa, mas não tem medo de Deus. Quer dizer, você fala pelas costas dela. Quando ela está na frente, é aquela pessoa hipócrita aqui na frente, ele dá um abraço, é o que a gente fala, um dos viduim, que a gente fala em Yom Kippur, de bar no dofi. O que é dofi? Uma das explicações é dupi, com uma boca dupla. Na frente da pessoa você tem sorrisos, você tem palavras bonitas, mas das costas dela você fala mal dela. Olha o que a Torá fala sobre os irmãos do Yosef, que os irmãos do Yosef começaram a sentir ódio dele e eles não conseguiam falar com o Yosef Bechalom. Olha o que o Rashi fala nesse passo. O Rashi fala, por um lado, a Torá está criticando os irmãos do Yosef, que eles se permitiram chegar nesse nível de odiar o seu próprio irmão, mas ao mesmo tempo a Torá está dando um elogio para eles. Eles não são hipócritas, eles não falam na boca uma coisa, no coração outro sentimento. Eles não conseguem falar com Yosef Bechalom. Eles são filhos de Yaakov Avinu, Emet. Yaakov é verdade. Eles não podem falar uma coisa e no coração deles está sentindo outra coisa. Então, não só que a pessoa está fazendo Lashon Hará, obviamente, e intencionalmente está querendo causar dano para alguém, ele também está trazendo sobre si uma clalá, uma maldição. Olha o que está escrito na Torá, no Sefer Dvarim, Arur Make Etreu Beseter. Amaldiçoado é aquele que golpeia seu companheiro em segredo. Fala o Rashi nesse versículo, isso se refere ao Lashon Hará. Como que você pode golpear alguém em segredo? Isso é falar mal da pessoa pelas costas. Isso é gravíssimo. Aqui, olha só, outra permissão que as pessoas acham que tem, é o que a gente chama na Halachá de moreter, quando a pessoa ela quer procurar permissões que não existem. Muita gente acha que pode fazer Lashon Hará, já que ela falaria a mesma coisa na cara da pessoa. Olha, eu vou te falar sobre o fulano, mas sabe por que eu vou falar para você isso? Porque eu diria a mesma coisa na cara dele. Se ele aparecer agora aqui nessa porta, eu falo isso na cara dele. Eu quero que todo mundo saiba, e eu não me importo que ele esteja escutando. A pessoa pensa que isso permite que ela faça Lashon Hará e não permite, mesmo que você critique uma pessoa na cara dela, isso não permite que você repita isso na frente de outras pessoas, que você passa essa informação para frente. Uma coisa é você falar na cara dela e jogar na cara dela uma transgressão que ela está fazendo. Outra coisa é você divulgar isso publicamente. Isso não é permitido. Mesmo que você já falou na cara dela ou que você falaria na cara dela, isso não te dá permissão de repetir essa informação publicamente. Então, infelizmente, tem vários exemplos, né? Olha, não é Lashon Hará eu falar isso do fulano, que o fulano é preguiçoso, porque eu já falei para ele isso, ele já sabe o que eu penso sobre ele. Que ele já sabe o que você pensa sobre ele, isso é verdade. Mas que não tem permissão você falar isso para ninguém, e para cada um que você falar, você está transgredindo o Lashon Hará. E, pior ainda, quando você faz um Lashon Hará na presença da vítima, na presença da pessoa, isso é gravíssimo. Mesmo que você queira fazer uma crítica construtiva, mesmo que você tenha a melhor intenção do mundo, você está humilhando essa pessoa publicamente. Você pode ir lo aleino. Deus nos livre, você pode estar se enquadrando naquela classificação dos nossos sábios de um malbe pnei haveró perabim, daquela pessoa que humilha o seu companheiro em público, que em lo helek olam haba, não tem direito ao olam haba, aquele que humilha uma pessoa em público. Se você quer de forma construtiva ajudar uma pessoa, chama ela de canto e fala para ela de uma maneira bonita, de uma maneira construtiva. Mesmo às vezes precisa, em certas situações, falar um pouco duro com a pessoa, mas nunca publicamente, nunca de uma maneira que vai envergonhar ela, que vai humilhar ela, que pessoas vão apontar para ela na rua. Chama essa pessoa de canto
Porque se você humilhar ela em público, além do Lashon Hará, você pode estar fazendo aqui uma transgressão que te faz perder o seu Olam Habá, o seu mundo vindouro. Então, a gente, Bezrat Hashem, precisa tomar cuidado. Olha alguns exemplos. Lechem Shamayim. Pessoas que querem Lechem Shamayim ajudar o outro. 3 amigos estão passeando na rua e um vira para o outro e fala em voz alta: ô cara de pau, quando você vai tomar vergonha na cara e começar a chegar na hora na tefilá? Eu quero ajudar o meu amigo, ele chega todo dia atrasado na tefilá. Eu quero ajudar ele, mas não é a forma de fazer. Você está humilhando ele. Outro exemplo, várias pessoas estavam numa festa quando uma pessoa, ela pede um favor para outra pessoa e ela responde: olha, desculpa, agora eu estou ocupado, eu não vou poder te ajudar. E a pessoa fala em voz alta: tá vendo? Essa pessoa nunca faz reset com ninguém, essa pessoa é uma egoísta, essa pessoa não vale nada. Então, óbvio que isso é gravíssimo. Se você realmente acha que essa pessoa não está cumprindo a mitzvah de fazer reset, chama ela de canto, fala: olha, não é a primeira vez, eu te peço ajuda para alguma coisa, você nunca ajuda ninguém, eu acho que vale a pena você entender o valor de um reset. Ajuda de verdade essa pessoa, fala de uma maneira construtiva, fala de uma maneira amigável, nunca fala de uma maneira pública, que isso vai envergonhar a pessoa, vai virar Lashon Hará e vai virar Lo Aleinu Malbe Pnei Haveró Berabim, humilhar publicamente uma pessoa, que é considerado Keilo Shofer Damim, é considerado como se fosse um assassinato. Shavua Tov.